Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Em meio a uma atmosfera carregada de emoção, o Palestra vive agora um instante de pausa sombria. O anúncio da saída de Abel Ferreira ergueu uma névoa densa sobre o clube e pôs o Verdão no limiar do caos. Naquele instante em que o treinador português deixou claro que 2025 seria seu último ano no Brasil, algo dentro da academia estremecia, o chão fragmentava-se sob os pés da torcida. A notícia mais recente indica que a renovação com Abel deve demorar, enquanto o clube aguarda o desfecho natural da temporada como tática de negociação. A diretoria, ainda cautelosa, parece recuar na pressa de fechar uma prorrogação contratual, um jogo de paciência que traz dúvidas quanto à estabilidade do comando técnico. Portal do Palestra. Ainda assim, nem tudo é cinzento. Embora sinais recentes tenham apontado para um adeus no fim de 2025, há declarações firmes do empresário de Abel. Pode vir quem vier, Abel não sai do Palmeiras agora. Afirmativa que fortalece, ao menos momentaneamente, o trabalho dentro dos vestiários. Portal do Palestra. O clube enfrenta uma corrida alucinante pela liderança do Brasileirão. O Palmeiras ocupa a terceira posição, com 43 pontos conquistados em 20 jogos, atrás apenas de Flamengo, 47 pontos, e Cruzeiro, 44 pontos. Mantém viva a esperança de título, mesmo diante do turbilhão de incertezas. Nas competições paralelas, o Alviverde acumula um pouco de frustração. Foi vice-campeão do Campeonato Paulista, superado pelo Corinthians em final acirrada, e carrega a marca de uma eliminação nos oitavos de final da Copa do Brasil, bem como apenas um quarto de final na Libertadores e Mundial de Clubes. A situação reforça o impacto que a saída de Abel poderia ocasionar no restante da temporada. Mas o time, mesmo abalado, ressurge da crise impulsionado por talentos emergentes. Vitor Roque, por exemplo, tem sido peça-chave recente. Em uma partida contra o Ceará, anotou o gol da vitória após virada, um suspiro vital que aliviou a pressão sobre a comissão técnica. Não para por aí, esse mesmo atacante e Flaco Lopes formam uma dupla letal que parece engolir a instabilidade que o cercava. Contra o Sport Recife, Roque distribuiu 2 assistências e Lopes marcou mais 2 gols, uma explosão de criatividade que reacende o brilho de um elenco que parecia apático. Enquanto isso, dentro da diretoria, as cifras e estratégias tocam outra melodia. Se Abel permanecer até o fim do mandato de Leila Pereira, previsto para dezembro de 2027, poderia haver estabilidade. Contudo, a indefinição sobre o futuro técnico permanece pairando como uma cortina de fumaça entre presidente e treinador. Portal do Palestra. Dentro de campo, a temporada 2025 representa o 111º ano da história do clube. O Palmeiras disputou diversas competições simultaneamente: Paulista, Copa Libertadores, Copa do Brasil, Série A e Mundial de Clubes, e acumulou 32 vitórias em 53 partidas, com um saldo de gols positivo e a solidez defensiva de Everton como destaque. A instabilidade extrafutebolística contrasta com o desempenho de campo. O time ainda brilha em várias frentes. A comissão técnica, mesmo sob risco de ruptura, lidera um grupo que demonstra resiliência. A pergunta que agora ecoa nas arquibancadas é: quem assumirá se Abel realmente deixar o comando? Cada rodada ganha uma intensidade diferente. Vencer assume peso redobrado para manter a moral e a capacidade de negociação da diretoria intacta. A cada vitória, Abel adia o fim de seu ciclo, mas com cada derrota, o tal ponto de bifurcação se aproxima com mais força. Nesse clima de incerteza, o torcedor vive emoções extremas, ora aliviado com atuações brilhantes como as de Roque Lopes, ora apreensivo com a instabilidade que ronda a comissão técnica. A crise, afinal, é dupla, técnica e emocional, e o Palestra vê as duas se entrelaçarem como fios desencapados. Apesar do caos, há foco. A equipe voltou ao trabalho com Abel após uma breve licença pessoal em Portugal. O treinador retornou e treinou normalmente, mostrando que, ao menos por hora, permanece presente nos processos do dia a dia. Correio Brasiliense. O panorama, portanto, oscila entre o drama e a esperança.
Se por um lado a temporada pode encerrar o ciclo de Abel no clube, por outro ela pode consagrar sua despedida em alto estilo, com uma arrancada decisiva rumo ao título e tempo para definir sucessão com serenidade. Agora, frente ao calor da tabela e à brisa impetuosa da incerteza, o Palestra segue seu caminho. Cada jogo se torna decisivo, cada decisão extraclube reverbera no futuro do treinador e do próprio clube. O caos, nesse contexto, não é só um estado emocional, é o campo de batalha onde o Verdão luta seu destino. O torcedor palmeirense, já calejado por ciclos que começaram com euforia e terminaram com silêncio, vive agora a agonia de um fim que se anuncia, mas não se concretiza. A cada coletiva, a cada gesto de Abel, o Allianz Parque retém a respiração, como se buscasse em seus olhos uma palavra de permanência ou um sinal de adeus. O estádio que tantas vezes ecoou em festa agora vibra em tensão, não pelos adversários em campo, mas pelas decisões que estão sendo costuradas nos bastidores. Abel Ferreira, em sua essência, nunca foi apenas um treinador. Foi arquiteto de uma era, comandante de uma reconstrução que resgatou o orgulho palmeirense. Sob sua batuta, títulos foram erguidos, medalhas conquistadas, e uma identidade feroz foi cravada nas entranhas do clube. Por isso, sua possível partida não representa apenas uma troca de técnico, é o fim simbólico de um ciclo glorioso, de uma filosofia vitoriosa, e da presença de um líder que dialogava diretamente com a alma alviverde. Internamente, a situação é ainda mais delicada. As relações entre comissão técnica e diretoria seguem marcadas por ruídos e hesitações. A presidente Leila Pereira, embora respeite profundamente o legado de Abel, tem se mostrado menos flexível nas negociações recentes. Os pedidos por reforços, as críticas veladas em coletivas, e o desgaste natural de anos intensos de trabalho formaram um terreno instável, onde cada decisão precisa ser milimetricamente calculada. Enquanto isso, o elenco sente a turbulência. Os jogadores mais experientes, como Gustavo Gomes e Rafael Veiga, são vistos como pilares emocionais do grupo, buscando manter a serenidade no vestiário. Eles sabem que a ausência de Abel, ainda que momentânea, traz um vácuo técnico e afetivo difícil de preencher. Os mais jovens, por outro lado, encaram o momento como um rito de passagem, aprender a jogar com pressão, sob incerteza, talvez sem a figura paterna que os lançou ao profissionalismo. O que torna tudo ainda mais dramático é a dúvida: Abel sai mesmo? Ou toda essa movimentação é parte de um jogo estratégico? Os rumores sobre sondagens do futebol europeu seguem intensos. Clubes portugueses, e até mesmo espanhóis, teriam manifestado interesse. Mas o treinador, até aqui, manteve-se firme no silêncio, como quem entende que, em momentos de caos, menos é mais. Na arquibancada, os sentimentos são conflitantes. Parte da torcida clama por renovação imediata, teme a perda de identidade e cobra a diretoria. Outra parte, mais pragmática, já discute nomes para a substituição. Rogério Ceni? Jorge Jesus? Até mesmo estrangeiros como Marcelo Galhardo ou Miguel Ángel Ramírez foram especulados em rodas de conversa. A dúvida ecoa nos corredores do clube como um sussurro ensurdecedor. As redes sociais, termômetro moderno da paixão, estão em ebulição. Postagens com hashtag #FicaAbel e hashtag #GratidãoMister se multiplicam. Vídeos com retrospectivas de conquistas tomam conta das timelines, como se os próprios torcedores tentassem, com nostalgia e emoção, convencer o técnico a não virar a página. Em contrapartida, há quem critique a passividade da diretoria, afirmando que a perda de Abel seria o reflexo de uma gestão que não soube valorizar sua joia mais preciosa. No campo tático, a ausência de Abel já começa a ser sentida até mesmo quando ele está presente. Sua postura mais distante, seu semblante fechado e as substituições conservadoras nas últimas partidas geraram discussões entre comentaristas esportivos. Seria esse um sinal de desgaste interno? Ou apenas parte de uma estratégia de blindagem, típica de quem já vislumbra o fim de um ciclo e quer evitar ruídos desnecessários? Fato é que, nos bastidores da Barra Funda, o clima é de contenção. Evita-se vazamentos, controla-se a imprensa, reduz-se o contato com o público. A diretoria acredita que silêncio é tática, mas a torcida vê nesse mutismo um abandono. O Palmeiras, que sempre foi pulsante, ruidoso e intenso,
parece agora caminhar pelas sombras de suas próprias decisões. O departamento de futebol, por sua vez, tenta manter a rotina. A preparação física segue intensa, os treinos mantêm sua regularidade, e as análises táticas são conduzidas com o mesmo rigor. Mas há um ar estranho nos corredores. Um silêncio que não é de foco, mas de luto antecipado. Como se todos soubessem que algo precioso está prestes a ser perdido, mas ninguém tem coragem de falar. Nesse ambiente emocionalmente instável, os rivais se aproveitam. Flamengo e Cruzeiro, líderes do campeonato, observam atentos. Sabem que um Palmeiras sem Abel é um time em mutação, e toda mutação é vulnerável. Os clássicos que virão serão verdadeiros testes de maturidade para o elenco, e a tabela do Brasileirão pode ser tanto redenção quanto sentença para o que restará da era Abel. Na base do clube, os ecos da crise também se fazem ouvir. As categorias sub-17 e sub-20, que vinham sendo integradas de forma exemplar ao time principal, sentiram o impacto da instabilidade. Treinadores da base relataram uma queda no ritmo e motivação de alguns atletas, jovens que viam em Abel uma ponte direta para o profissional. Com sua possível saída, esse sonho parece mais distante e menos palpável. E não há como ignorar o fator emocional. Abel Ferreira sempre demonstrou uma conexão profunda com o clube, a torcida e o Brasil. Suas entrevistas, marcadas por frases intensas, analogias filosóficas e até desabafos emocionados, criaram uma relação além do campo. Ele era, para muitos, mais que um técnico, era um símbolo de identidade. Perder Abel, nesse contexto, seria como arrancar uma parte do DNA palmeirense. A maior dor, no entanto, talvez não esteja em sua saída, mas na forma como ela pode acontecer. Sem homenagens à altura, sem despedida grandiosa, sem a consagração de um título. Apenas uma temporada morna, marcada por desgaste, silêncio e expectativa frustrada. Um fim melancólico para uma história que merecia um último capítulo épico. E nesse capítulo que ainda está sendo escrito, o Palestra precisa decidir: abraça o fim e planeja o futuro ou resiste até o último minuto na esperança de que Abel mude de ideia. Enquanto isso, o relógio corre, o campeonato avança, e o Verdão segue em campo, entre o luto e a luta. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Dentro do vestiário, há quem já comece a despedida em silêncio. Um simples cumprimento mais demorado, um olhar demorado no campo de treino, um abraço mais apertado após as partidas. Gestos que não aparecem nas câmeras, mas dizem muito para quem vive os bastidores. Há uma tristeza contida, um tipo de luto que se antecipa ao que ainda nem foi oficializado. Abel, que sempre teve pulso firme, agora carrega nos ombros o peso da responsabilidade de não decepcionar uma torcida que o elevou ao status de ídolo. A diretoria, pressionada por conselheiros e patrocinadores, entende que a permanência de Abel é estratégica para manter o projeto esportivo e financeiro que levou o clube ao topo do continente. Contudo, também sabe que não se prende um treinador apenas com cifras. Abel sempre deixou claro que sua permanência dependia de propósitos, não de valores bancários. E quando um treinador se move por convicções, o discurso corporativo tem pouco efeito. O nome de Abel Ferreira será lembrado por gerações. O português não apenas empilhou taças e quebrou tabus. Ele restaurou a autoestima do clube, enfrentou gigantes com coragem, apostou em jovens que hoje brilham em campos internacionais. Seu legado não se mede apenas em números ou estatísticas, ele se manifesta na forma como o Palmeiras se comporta em campo: intenso, organizado, impiedoso. Um time que reflete seu técnico como um espelho. Se a saída se confirmar, caberá ao clube encontrar um substituto à altura de uma era. Mas como substituir um líder que se tornou símbolo? Quem terá coragem de sentar no banco onde Abel sentou por 5 temporadas e enfrentar a inevitável comparação? Não se trata apenas de competência técnica, trata-se de estatura emocional, de coragem para dar continuidade ao que já foi épico. Entre as possibilidades, os nomes cogitados ainda não empolgam.
Fala-se em técnicos sul-americanos com passagem por seleções e clubes do continente, alguns europeus desempregados, e até mesmo treinadores brasileiros em ascensão. Mas nenhum carrega a mística de Abel. Nenhum deles, ao menos por enquanto, consegue carregar nas costas a responsabilidade de substituir um dos maiores técnicos da história do Palmeiras. No coração da torcida, há um apelo que não foi verbalizado, mas que pulsa forte, que Abel fique até o fim. Não o fim do contrato, mas o fim de um ciclo digno, coroado com mais uma conquista, uma despedida em alta, uma última volta olímpica com o Allianz Parque em chamas de emoção. Porque Abel não merece sair pela porta dos fundos, em meio ao ruído e às sombras. Merece sair como entrou, com luz, com firmeza e com a gratidão de milhões. É por isso que cada jogo agora é também um julgamento. Cada partida é mais que 3 pontos, é a luta pela permanência de uma identidade. E se o time conseguir transformar essa dor em motivação, se conseguir usar a iminente despedida como combustível para vencer, então talvez esse final ainda possa ser reescrito. O calendário é cruel. Os compromissos se acumulam, os clássicos se aproximam, e o elenco não tem tempo para respirar. Mas talvez, nesse sufoco, esteja a chance de renascimento. Porque o Palmeiras sempre soube crescer na adversidade. E se conseguir transformar o luto em força, pode surpreender o próprio destino. Abel, por sua vez, tem evitado entrevistas longas. Seu silêncio, que antes era parte da estratégia, agora virou escudo. Talvez não queira se comprometer, talvez ainda esteja dividido. Ou, quem sabe, esteja esperando o momento certo para dizer o que o torcedor teme ouvir, que sua missão chegou ao fim. Que outros desafios o chamam. Que o ciclo se fechou. Mas, até lá, restam jogos. Restam oportunidades. Restam esperanças. E enquanto houver um treino sendo comandado por ele, enquanto sua prancheta estiver à beira do gramado, o sonho permanece vivo. O Palmeiras ainda é de Abel, e o luto, por ora, segue suspenso no ar. Se for mesmo o adeus, que seja à altura do que ele representou. Que haja gratidão, reverência, respeito. Porque não se trata apenas de um técnico. Trata-se de uma era. E eras, quando terminam, deixam marcas que nem o tempo apaga. O Allianz Parque não será mais o mesmo. A torcida não será mais a mesma. Mas a história estará eternizada. E, se for o caso de virar a página, que o novo capítulo não tente apagar o anterior, mas sim, continuar a história que Abel escreveu com suor, lágrimas, vitórias e ensinamentos. Uma história que, mesmo com fim anunciado, já é imortal. No caos do futebol, onde tudo muda a cada semana, há algo que permanece, o amor da torcida pelo Palmeiras e o respeito eterno por quem deu tudo em campo e fora dele. E nesse amor, Abel já tem seu lugar, não importa o que venha depois. E assim, entre aplausos contidos, despedidas silenciosas e o grito preso na garganta de milhões, o palestra tenta seguir. Machucado, sim. Confuso, também. Mas com a certeza de que, com ou sem Abel, jamais deixará de lutar. Porque o Palmeiras é maior que qualquer crise. Mas algumas ausências são tão profundas que transformam a essência. E a ausência de Abel, se confirmada, será sentida como um corte na alma. Um corte que, talvez, nunca cicatrize completamente. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.